Claro, vamos começar com notícia, com o Cruzeiro, que joga amanhã, 6h30, na Arena Pantanal. Emerson Pansieri tá na área, um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço pra você também, João Vitor Cirilo, grande Edu Panzi, todo mundo ligado aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair tem apostas grátis toda semana. E você pode então apostar com a Betfair para ganhar aquela grana. Olha só, eu tô aqui na porta do Hotel do Cruzeiro. O Hotel do Cruzeiro que vai recepcionar, inclusive, o time para ficar todo tranquilo, né? Já tem aqui funcionário já esperando. É o Gran Odara aqui em Cuiabá. O time deve chegar, Cirilo, mais ou menos por volta de umas 8 horas, por aí. Deve ser esse aí o tempo estimado desse voo do Cruzeiro de Assunção para Cuiabá. O Cruzeiro saindo de Cuiabá e preferiu, né, optou por fazer essa preparação toda utilizando aquela infraestrutura da Conmebol, que é uma baita infraestrutura, inclusive, né, aquele hotel que é luxuoso e tem também campo de qualidade, academia, parte física, parte de departamento médico, estava muito bem atendido. O Cruzeiro fez essa preparação lá e agora vem aqui para Cuiabá. Foi manchete aqui na nossa reunião da turma do Bate-Bola sobre esse meio campo diferente. E algumas explicações, né, Cirilo? Vamos lá. A primeira, o Wallace não compõe essa delegação no Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não soltou a lista de relacionados. Tô aqui até naquele famoso F5 e vou no F5 de novo, porque acabou de sair. E aí o Wallace não tá realmente nessa lista de relacionados. Por quê? Ele tem ainda essa questão da amidalite, né? A amidalite, ele até recuperou do quadro de amidalite aguda, porém, como ficou ausente de sessões de treino durante a semana, não reuniu condições para estar disponível para essa partida de amanhã. Essa é a justificativa do Cruzeiro, porque não tem o Wallace. Então, pra gente já trazer quente essa lista do Cruzeiro, vamos lá. Pro gol, Cássio, Anderson e Léo Aragão. Pra lateral direita tem o William, tem o Wesley Gasolina e tem o Everton, que faz essa função também, caso seja aí necessário. Pra lateral esquerda tem o Kaique e tem o Marlon. Pra zaga tem o João Marcelo, o Jonathan Jesus também está relacionado, o Vidalba e o Zé Ivaldo. Pro meio campo, Peralta, o Romero, o Lucas Silva, também o Matheus Vital, o Matheus Pereira e o Ramiro. Pra frente tem o Barreal, o Gabriel Veron, o Caio Jorge e o Lautaro Dias. Repito, não tem o Matheus Henrique, motivos óbvios, está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra a equipe do São Paulo. Ou seja, vai ter que mexer, né? Não tem o Wallace que é titular, já não jogou no último jogo contra o Libertad, tem essa questão do Matheus Henrique. E o que pensa o técnico Fernando Seabra? Cirilo, uma possibilidade seria o próprio Peralta entrar nessa equipe do Cruzeiro. Ele entrou no último jogo, né? Já foi até uma pergunta do Piquitito, eu até falei isso com o Piquitito, depois na sequência ele perguntou isso pro Panzi. Panzi, é pra dar ritmo? Aí eu falei, se entrou um pouquinho, acho que é sim a ideia dar ritmo. Então, há uma tendência que o Peralta comece o jogo, ele que vive essa expectativa de fazer o primeiro jogo como titular do Cruzeiro, quem sabe isso acontecendo amanhã aqui na Arena Pantanal. Pansieri, torcedor, você que tá no YouTube, você cruzeirense, pode opinar também. O que é melhor para esse meio campo do Cruzeiro, que não tem o Wallace mais uma vez relacionado e não tem o Matheus Henrique suspenso? Agora a sua opinião para esse meio campo do Cruzeiro, Edu Panzi. O Peralta jogou muito pouco, né? Ele tem entrado, mas pouquíssimos minutos. Não sei se já de cara, de início, o Seabra fizesse opção por ele, né? Então, você tem ali o Romero como o primeiro volante, o Matheus Pereira, e no jogo do Paraguai ele jogou com 3 no meio de campo e 3 atacantes. Acho que pode repetir. O Cuiabá é um time que se defende mais, joga em contra-ataque, não vai ter seu principal jogador, que é um atacante, o Isidro Pita, está suspenso, então isso conta em favor do Cruzeiro também. Ainda não venceu sem o Pita em campo. Eu acho que pode ter uma tendência de repetir sim com 3 atacantes, já que você perdeu um dos pilares aí do seu meio de campo. E aí colocar, quem sabe, Ramiro no meio e deixar pro Peralta entrar numa segunda etapa. Agora, se o Peralta aguentar jogar 60, 70 minutos, já tá na hora também de começar a jogar, né? De ser utilizado desde o início. Depende muito do que o atleta entrega fisicamente. O que ele pode entregar ao Seabra, ao Cruzeiro, fisicamente. Se não aguenta mais de 45 minutos, aí a minha teoria, a teoria do Edu Panzi. O cara não aguenta jogar mais de 45 minutos, então você não começa com ele, porque senão você já queima uma substituição, e se ele afogar antes, você queima uma substituição ainda no primeiro tempo.
Então, se ele aguentar jogar 60, aí é outra história. Você pode começar, mexe com 10, 15 minutos do segundo tempo e por aí vai. Mas eu tô acreditando na utilização do Peralta para esse jogo, caso fosse ser utilizado, Cirilo, no segundo tempo. Nós temos conversado muito aqui na turma do bate-bola sobre essa configuração de meio campo do Cruzeiro, né? Sobretudo sobre essa dupla, o Wallace e Lucas Romero, e importante dizer sobre o impacto da ausência do Matheus Henrique, né? Porque desde que chegou, tem jogado muita bola e parece ter driblado essa barreira aí da readaptação ao futebol brasileiro, né? Tornou-se já de cara, Edu, um cara fundamental para esse setor de meio campo e tá fora. Por característica, um cara que sai um pouco mais, ele não é o primeiro volante, cara que joga um pouco mais no meio campo, talvez não tivesse uma outra opção aí, e tô vendo aqui, pegando até os números aí recentes, por que o Lucas Silva perdeu tanto espaço no Cruzeiro, de titular e capitão, o cara entra 2, 3, 10 minutos, quando entra, Edu? Até tem muito da pressão do torcedor, né? E os reforços que chegaram, Cirilo. O Seabra tem dado preferência aos reforços. Nesse jogo do Paraguai, jogou com 3 homens no meio. Por mais que o Cuiabá seja um time que se defenda, também vejo a possibilidade dele voltar a jogar com 4 no meio de campo. Primeiro, a ausência do Matheus Henrique, que é o cara que faz de área a área, né? Joga como um volante, se precisar, no mesmo jogo, e atua como um meia. Você perde esse jogador. Você tem o Romero, que é seu primeiro volante. Você tem o Matheus Pereira. Você perdeu o cara que faz área a área, não é uma característica do Romero e não é uma característica do Matheus Pereira. O que você pode fazer? Voltar com mais 2 jogadores para o meio de campo. Você tem Romero, Matheus Pereira, o Barreal, que já entrou, começa o jogo, e você traz mais um, Ramiro, e aí pode caber o Lucas Silva. Se jogar com o Barreal com 4 no meio, caberia sim Lucas Silva. Caberiam Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira. Se joga com 3, aí eu acho que não cabe nem o Barreal e nem o Lucas Silva. Aí seria Romero, Ramiro e Matheus Pereira. Porque você precisa se defender também. Acho que você deixar só um jogador com característica de destruição, que seria o Romero, muito perigoso, ainda que seu adversário seja o Cuiabá. Então fica essa dúvida. Agora, o Lucas Silva ter perdido o espaço é como aconteceu com o Ramiro. É como aconteceu com outros jogadores de ataque também, depois que os reforços chegaram. Bom, Edu, mais desse Cruzeiro, Emerson Pansieri. Pois é, aí vem umas outras situações, né, que precisamos pontuar. Será que mais algum jogador vai ser poupado? Aí pode acontecer. Tô levantando aqui enquanto vocês falam. O Lucas Romero tem 42 jogos na temporada. Correu pra caramba também lá na partida contra o Libertad. Será que o Lucas Romero não poderia ser poupado dessa partida? É uma possibilidade. Será que o técnico Fernando Seabra também? Uma mudança eu acho que vai acontecer. O João Marcelo volta à zaga. Eu acho que a zaga do Cruzeiro vai ter o João Marcelo sim. Que foi na verdade poupado, né, do jogo contra o Libertad, entrou na segunda parte da equipe, né, do time, enfim, da partida para ajudar, é um jogador que é titular da equipe. Então, mais algumas situações podem acontecer em relação a esse Cruzeiro. Não sei se vai ser só essa mudança do Matheus Henrique, pelo menos em termos de informação é o que temos cravado, mas alguma coisa pode acontecer de rendimento, de busca também de dar uma oxigenada nesse elenco do Cruzeiro, pensando no jogo contra o Libertad na quinta-feira, já passando aí dos 30 mil, já a venda tá daquele jeito, né, acelerada, a turma tá comprando ingresso mesmo. Então, Cirilo, sinceramente, eu não duvidaria de um Peralta e de um Ramiro no meio campo, talvez segurando também o Lucas Romero, já que não tem o Matheus Henrique. Enfim, são possibilidades, são situações. Amanhã vamos ter um pouco isso mais exato, né, ali horas antes da bola rolar, mas é uma tendência sim que tenha um Cruzeiro diferente para a bola que rola amanhã. Pô, Pansieri, vamos fazer uma pausa rápida, a gente volta para comentar mais desse time do Cruzeiro, para trazer mais dessas possibilidades aí levantadas pelo Emerson Pansieri. É um meio campo que mexe muito, né? Com muitas ausências, possibilidades de ausência, e o Pansieri tá trazendo a possibilidade de mais uma.